Bom dia a você que nos procura hoje, nesse mês de maio, no nosso canal do YouTube do Rita de Cássia. Meu nome é Vânia de Saerpe e nesse momento de distanciamento social, parece que nós ficamos ainda mais próximos de você. E é uma alegria poder compartilhar então o estudo do dia com você. Hoje nós falaremos sobre um livro, Luz nas Trevas, que é uma mensagem de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, que certamente dispensa qualquer tipo de apresentação, e Joana de Ângeles também. Mas como sempre nós fazemos, e você já está acostumado no Rita de Cássia e em todos os centros espíritas, nós sempre começamos nossos estudos com uma prece, pedindo então o envolvimento desses mentores espirituais e pedindo também o seu envolvimento hoje, que para nós é muito especial. Senhor Jesus, Mestre querido, envolve, Senhor, a todos nós hoje nesse momento. Envolve a nossa casa, a Rita de Cássia, uma casa, Senhor, de oração, uma casa de estudos, uma casa da caridade. E que essa luz, Senhor, que hoje emana da nossa casa, possa se espraiar por toda a nossa cidade do Rio de Janeiro. E que possamos ter envolvimento, Senhor, desses mentores tão especiais na nossa casa para a palestra de hoje. E que nós possamos, então, Senhor, ser fiéis à doutrina espírita, ser fiéis, Senhor, ao Consolador prometido, que Tu prometeste, Senhor, a todos nós, o que é a doutrina espírita. Dessa forma, então, Senhor, abençoa a nossa intenção e ajuda-nos, Senhor, a trazer a palestra do dia de hoje. Graças a Deus. Então, como falei, a palestra sobre o livro Luz nas Trevas, e o título do capítulo é Esperança de Plenitude. O que será plenitude? Plenitude é o estado do que é inteiro, do que é completo, é uma totalidade, uma integralidade. Então, a esperança de plenitude, então, é uma esperança de se tornar integral, de se tornar inteiro, de se tornar completo. E Joana aborda um momento muito delicado e muito sofrido da experiência humana, a morte de um ente querido, de como nós choramos, de como nós não conseguimos conter as lágrimas e às vezes choramos por dias, semanas, meses. Mas um dia o pranto seca, o pranto passa. Mas essa ausência física vai permanecer em nós. Fica essa saudade, esse imenso vazio existencial, porque nós existimos a partir do outro. O outro é o nosso referencial. E quando ele se vai, parece que nós perdemos um pedaço de nós. E é isso que nós sentimos, essa saudade, esse vazio imenso. Aos poucos a saudade vai se diluindo. E que ficam? Ficam as recordações afetuosas como marca de ternura e vivência das emoções vivenciadas. E Joana reconhece que a morte, para nós, é um acontecimento ainda muito trágico. Mas ela acrescenta: a morte nos convida a reflexões que ela coloca que são tardias e lamentáveis. Por que a morte é tão sofrida para nós? Por que temos o medo da morte? E lá no capítulo 2 do Céu e Inferno, Kardec vem explicar muito bem isso, que isso é natural, faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Imagine se nós não tivéssemos esse instinto de sobrevivência, esse medo de morrer. Então, é natural. Mas
não façamos esse medo ficar de uma maneira descontrolada que nos perturbe a nossa existência. Então, a morte é uma lei inexorável. É uma lei fatal na nossa vida, porque nós somos seres biológicos e nenhuma matéria permanece organizada indefinidamente. A matéria sofre alterações o tempo todo, nós mudamos a nossa pele o tempo todo, envelhecemos, até que chegamos a um dia da desorganização das nossas moléculas, que trazem o fenômeno morte. Mas, biologicamente, é fácil de entender. Mas Joana coloca, não há dor maior do que ver o corpo inerte de um ser querido. Mas ela nos faz uma pergunta. Será o momento da despedida? Seria? Se nós acreditássemos que tudo se consome e desaparece para sempre. Mas o que fazer para lidar de uma maneira menos sofrida com esses momentos que se repetirão inúmeras vezes nas nossas vidas? Sim, porque nós perdemos muitos entes queridos. Vão os primeiros mais velhos da família, e assim nós vamos vivenciando o fenômeno morte por diversas vezes. Nós evitamos falar nesse assunto, mas ele se faz presente, não adianta. O que Joana nos aconselha, então? Ela nos aconselha, e é muito difícil que ela fala, né? Trazer esse tema para o nosso convívio diário, em vez de evitar a sua abordagem. Sim, porque nós evitamos o tempo todo falar sobre esse assunto. Até quando há crianças por perto, aí mesmo que a gente não quer falar sobre o assunto, a gente muda de assunto rapidamente, mas é necessário, é difícil, mas é necessário nós fazermos isso. É necessário examinar esse assunto de uma maneira diferente. Como diferente? Nós temos que considerar, né, que se trata da culminância de uma jornada que se iniciou no nosso nascimento. E tudo que começa deve ter um fim. E mais importante, não tem data fixa para ocorrer. Nós temos uma passagem comprada sem data marcada para a viagem. Nós achamos isso terrível. Como? É uma incógnita, é uma incerteza, vivemos nessa incerteza. Mas será que nós íamos preferir o contrário? Nós sabemos que alguns espíritos mais adiantados até sabem quando irão desencarnar. Vocês já imaginaram? Eurípides Barçanufo, por exemplo, um médium completo, portentoso de sacramento, tão maravilhoso que ele foi chamado de apóstolo da caridade, que realizou inúmeros trabalhos, sempre ajudando a todos na cidade de Sacramento. Ele sabia o dia e a hora que iria desencarnar. Será que a gente conseguiria viver com essa informação? E ele desencarnou justamente durante a gripe espanhola de 1918. A essa época, né, houve um desencarne coletivo, como agora nós estamos vendo, né? Esse desencarne em todos os lugares do mundo de centenas de milhares de pessoas. Bem, diante dessa informação, acho melhor a gente ficar com essa incerteza, você não acha? Deus sabe o que faz, né? Então, Joana nos aconselha a nós nos educarmos para a compreensão desse momento. Aguardar a ocorrência deve tornar-se uma rotina como hábito de viver. A nossa finitude é um dado de realidade que nós teimamos de negar, mas nós não deveríamos. Sabe o que nós parecemos? Nós parecemos aquelas crianças que colocam um manto sobre sobre elas, né? E elas se acreditam invisíveis, que ninguém as vê. Negar a morte não vai fazer desaparecer
não vai fazê-la desaparecer da nossa vida, né? Não vai fazer a morte desaparecer das nossas vidas. E essa é a mesma opinião de Herculano Pires. Ele ele foi jornalista, filósofo, tradutor de várias obras de Kardec, escritor e um dos mais ativos divulgadores da doutrina espírita do século passado. Ele escreveu o livro Educação para a Morte. E ele nos diz que preparar para a vida é educar para a morte. Porque a vida é uma espera constante para a morte. Quer computemos esse dado ou ignoremos. Ou melhor dizendo, né? Tentando ignorar, né? Porque todos sabemos que temos que morrer. E que a morte pode sobrevir a qualquer instante. Essa certeza absoluta é irrevogável, não pode ser colocada à margem da vida. E ele nos fala, quem se atreve a dizer que a morte não importa e que importa é a vida, não sabe o que diz. Fala com insensatez. Mas também aqueles que só pensam na morte e se descuidam da vida são insensatos. Como sempre, né, gente, o equilíbrio está no meio, né? E o que ele nos propõe? Ele propõe o mesmo que Joana, iniciar a nossa preparação através de uma educação segundo o conceito de existência. Joana nos aconselha a examinarmos o fenômeno de uma maneira diferente, porque a morte não é a interrupção da vida. A vida continua. E a nossa finalidade é o progresso infinito. A vida tem dois elementos. O espiritual, que é causal. Portanto, é um elemento definitivo. E o material, que é transitório. E o que predomina? O que é de natureza imortal. Embora nós não possamos deixar de considerar a importância desse elemento material. Durante toda a nossa vida, nós temos a oportunidade de trabalhar os valores imperecíveis da alma, aqueles que as traças não comem e a ferrugem não corrói. E ela, como sempre, coloca em termos belíssimos, aí são as palavras de Joana, né? O ser inextinguível trabalha em sua vilegiatura carnal os elementos básicos de sua inextinguibilidade. Inextinguibilidade. Aliás, um parênteses, né? Joana se utiliza de um vocabulário muito diferenciado. Hoje em dia, os livros publicados, e esse livro Luz nas Trevas, tem um glossário do lado da página, para nos facilitar, e facilita imensamente, né? E no livro Semeador de Estrelas, que foi um livro trazido por Sueli Caldas Chubos, que narra toda a trajetória mediúnica de Divaldo Pereira Franco, Divaldo pergunta a Joana, por que a senhora escreve assim? As pessoas acham difícil. E ela se justifica. Porque o espiritismo é, acima de tudo, uma doutrina de cultura. E não devemos adotar gírias ou uma linguagem vulgar para facilitar o nível de conversação. Vamos adotar uma linguagem que eleve o nível de entendimento da criatura. Mas não é só essa a razão, né? Para ela, essa é uma linguagem corriqueira, pois ela teve diversas encarnações muito diferenciadas como mulher. Só pensando em uma delas, né, entre os séculos 17 e 18, ela foi Juana Inés. Viveu no México, onde ela viveu para a literatura e ela é considerada no México uma verdadeira heroína. E nos anos 70, a nota de 100 pesos tinha sua efígie. Agora, em 2020, parece que vai voltar novamente à circulação essa nota de 100 pesos com a efígie de Joana de Ângeles. E pasmem, nas duas últimas reencarnações, ela plasmou o mesmo rosto e adotou o mesmo nome, Joana. No Brasil, ela reencarnou como Joana Angélica e chegou como religiosa ao cargo de abadesa. A mentora de Divaldo Pereira, Joana de Ângeles, é a prova inconteste
da reencarnação do espírito, que às vezes plasma a estatura, as formas, a fisionomia. E não apenas isso, mostra como um espírito superior habita diferentes corpos e imprime nestes as marcas inconfundíveis da sua individualidade. Veja bem, isso não é um fenômeno corriqueiro, isso é muito raro. Isso é facultado a espíritos mais evoluídos, como Joana de Anjos. Portanto, não só a vida continua, mas todas as nossas conquistas intelectuais morais nos acompanham, né? Se nós conseguimos ver sob este ângulo, teremos menos resistência para enfrentar as dificuldades. Poderemos, então, encarar a morte de uma maneira mais suave, de uma maneira que não vá nos dar medo, porque nós continuamos a viver a vida após a vida. E continuamos, não mais a nossa personalidade, não vou continuar a Vânia, mas a minha individualidade, em todas as reencarnações que eu tive, vão continuar sendo da individualidade Vânia. Então, como nos assevera Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, Kardec nos diz que o Espiritismo nos dá conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que ele está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E aí voltamos, né, à palavra que dá título ao texto. Esperança. Será que Joana estaria falando exclusivamente dessa esperança na vida após a vida? Isso é muito claro para nós espíritas, né? Não apenas com o Pentateuco kardeciano, que nos mostra essa realidade, mas com toda a literatura espírita que nos mostra com detalhes essa vida no mundo espiritual. André Luiz nos mostrando a sua experiência de chegada ao mundo espiritual, nos descerrando as portas para esse mundo que até então era pouco conhecido por nós. E Divaldo Pereira Franco, com todos os seus livros publicados, e ele não apenas psicografa os livros, mas que ele também tem o dom da oratória, e ele viaja o mundo inteiro fazendo palestras. E tem também a obra muito conhecida. E ele, nessa obra, ele já abrigou 680 crianças, que não apenas vivem lá como se fosse uma escola, mas são criadas como se fossem nas suas próprias casas por mães e pais adotivos. É uma verdadeira cidade, a Mansão do Caminho. E é uma obra maravilhosa que Divaldo conseguiu, né, manter durante todos esses anos, creio que mais de 50 anos. Mas voltando à nossa mensagem, Joana intitula a mensagem de esperança de plenitude. É algo que transcende esse futuro próximo para a nossa individualidade e nos remete a um horizonte ainda mais longínquo, mas aguardado com a mesma esperança. É a nossa trajetória de espírito imortal que atesta essa busca pela plenitude. E Joana busca, como nós, essa plenitude. Ela está, com certeza, muitos passos à frente, porque a época de Jesus, ela foi Joana de Cusa. E a época, quando ela conheceu Jesus, ela pôde dar o seu testemunho de fé, e veja bem, ela deixou-se imolar e ao Filho por fidelidade a Jesus, porque não negou o Mestre. Então ela ali nos mostrou que se pode morrer por um ideal, por um amor maior. Ela desencarnou no Brasil em 1822. E vejam bem, ela foi convidada para fazer parte do grupo de Espírito de Verdade, que iria ser responsável pela terceira revelação, que é a doutrina espírita. E ela escreveu 2 mensagens no Evangelho.
E ela é um espírito que está, como nós, né, como eu já falei, a caminho também de alcançar essa plenitude. E ela quer nos ajudar a que nós também possamos chegar a Ele. Então, nessa mensagem, ela nos dá dicas, né, de como ajudar esse ser amado que desencarnou. Primeira dica: não se desesperando. O que é desespero? É falta de esperança. E ela nos aconselha a dedicar a esse amado muito carinho para preservar o equilíbrio dele nesse país novo, para essa região onde ele retornou. E mais importante ainda, um excelente conselho: fazer pelos outros tudo que nós faríamos ao amor que viajou. E, detalhe, com mais alegria. E para nós nos lembrarmos de Jesus, importante nós nos lembrarmos de Jesus nesses momentos em que estamos tão sofridos, porque o simples fato de nós trazermos à nossa tela mental a figura de Jesus, pensarmos nos seus feitos, faz com que o nosso coração bata com mais vigor e nós podemos então sentir a calma chegando dentro de nós. E ela acrescenta: Ele nos ouve e Ele participa das nossas dores e ansiedades. Confia nele, diz ela. Então nunca é demais repetir para nós mesmos os conselhos de Joanas, porque se nós já entendemos da importância de agir assim, na hora do testemunho é que saberemos se realmente sentimos assim. Como a doutrina espírita nos faz vislumbrar essa linha do horizonte, que quando achamos que nós estamos perto dela, ela nos remete para mais longe, temos que buscar esse horizonte, mesmo que longínquo, sim, pois essa é a nossa meta. Mas para chegarmos lá, nós temos que ser, primeiro, fiéis no pouco e entender o que é esperança, sem adjetivação. Esperança é um substantivo que pode vir do verbo esperar, que é ficar à espera, não agir, aguardar, ou seja, falta de ação, inação. Já a esperança pode vir do verbo esperançar. Esperançar é ação. Demanda que você faça alguma coisa nova para poder esperar um resultado diferente. Então, se antes os obstáculos nos pareciam intransponíveis e nos derrotavam, hoje eu sei que são eles que me fortalecem. O momento que nós estamos vivenciando está nos fortalecendo. É uma ginástica da alma, né? É como um jogo de videogame. Se o jogo está difícil é porque eu estou sendo treinado para a próxima fase, né? Game over. Joana de Ângeles deu apenas 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já havia dito, né? Uma no capítulo 9, no capítulo chamado Bem-aventurados que são os brandos e pacíficos, item 7. E essa é a mensagem que a gente vai ver hoje, porque ela nos fala sobre a paciência. E ela dá outra mensagem no capítulo 18, item 15, que se intitula Dar-se-á aquele que tem. Então vamos ver o que ela nos fala sobre a paciência. E Joana, né, fala de uma maneira que ela realmente compreende a nossa situação, compreende os nossos sentimentos. Ela nos diz: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, nós atentarmos os nossos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Mas
que nós fazemos? Nós só computamos os deveres e reclamamos no sentido injustiçados. E já paramos para pensar o que é reclamar? Reclamar é clamar de novo. E clamar é pedir com muita força. O que acontece então? A vida nos devolve mais do mesmo. Se nós reclamamos de falta de dinheiro, vai ter mais falta de dinheiro. Mas se eu computasse as bênçãos, eu deveria ser grato. O que é gratidão? Gratidão não é dizer obrigado, valeu. Não. Gratidão é muito mais que isso. Gratidão é mudança de olhar. É justamente isso que a doutrina espírita nos propõe. A doutrina espírita muda os nossos óculos para o nosso entendimento. Em lugar de nós olharmos para os problemas, vamos olhar para as bênçãos. Em lugar de olharmos para os obstáculos, vamos começar a olhar para as coisas que estão dando certo. E quando nós mudamos esse nosso olhar, nós mudamos os resultados. Ao praticar a gratidão, nós estimulamos áreas que produzem no nosso cérebro determinadas substâncias que geram prazer, alegria, afeto, por que não? Amor. Então, na verdade, Joana estava nos aconselhando a deixar de reclamar, pensar só nos deveres que nos são impostos e começar a agradecer, pensando nas bênçãos que nós vivenciamos todos os dias. Então, que tal nós começarmos a agradecer pela situação que nós estamos vivenciando no presente? Essa situação que nós nos encontramos hoje, de isolamento social. Não apenas pensar nas desvantagens, mas pensar nas vantagens. Haroldo Dutra Dias, na sua palestra, disse uma coisa muito interessante. Ele falou que Deus nos colocou de castigo no cantinho para pensar. Esse de castigo, né, logicamente, é uma maneira curiosa de falar, porque Deus nunca coloca a gente de castigo. Mas eu proponho, né? Vamos fazer uma lista? Uma lista daquilo tudo que nós temos de bênção. Para começar. Agradecer pela saúde, né, gente? Eu não estou no hospital, estou em casa. Agradecer pela família, pelo lar, pelo pão, pelos amigos, pela oportunidade que nós temos agora, né, de valorizar aquilo que realmente importa. Se nós pararmos para pensar, será uma longa lista. A minha mensagem do Evangelho, ela nos aconselha algo mais, a sermos pacientes. Ser paciente. Se é alguém que testa a minha paciência, como eu vou saber que eu sou paciente? Sem uma situação que teste minha paciência, como eu vou saber que eu sou paciente? Sem essas atribulações da vida, como eu testar minha paciência? Então, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5, ele vai direto ao ponto. Ele diz assim: nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência, a esperança. Então, que a tribulação possa nos fazer viver a vida de modo diferente, com muita paciência, que é saber esperar. Fazer o que está ao meu alcance, mas deixando o resto nas mãos de Deus. Sheila, numa mensagem, esse espírito também muito evoluído, nos fala: se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te vê e te conduzirá por mãos intangíveis à solução adequada. Às vezes, ou será muitas vezes, né, eu esperancei, ou seja, ajo, mas nada acontece, nada muda. É hora de voltar ao esperar, ficar quieto, até eu poder ouvir o que Deus tem a me dizer. E essa experiência que nós estamos vivendo, única na história da humanidade, vai nos levar a ter mais esperança de que dias melhores virão. Porque eu serei melhor, a humanidade será melhor, nosso planeta será melhor. O planeta de regeneração tão esperado. Terei atingido a plenitude possível
de ser alcançada ao dar o meu melhor. E terei dado um grande passo se fizer o trabalho interior que a situação atual me propicia. Para finalizar, um fato que ocorreu com o Divaldo muito interessante. Divaldo faz várias viagens no mundo inteiro, e dessa vez ele tinha ido a Israel, e isso é contado no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Ele tinha ido a Israel e em inúmeras viagens, né, ele tinha sempre um guia, né, e ele gostava de ver os lugares onde Joana tinha vivido, ou os lugares por onde o Cristo tinha passado, os lugares marcantes para o cristianismo. E dessa vez ele estava em Israel com um guia, um rapaz que falava 9 línguas. E ele começou a mostrar para Divaldo a hospedaria onde tinha ficado aquele homem da parábola do bom samaritano. Divaldo concorda e Joana interpela. E ele conta, né, que quando Joana quer dar uma bronca nele, ela o trata de senhor. Então ele conta no humor que é muito peculiar a Divaldo, né? Ela chama de senhor para quebrar a intimidade, né? O conhecimento evangélico do senhor deixa muito a desejar. O que Divaldo retruca. Crente que sabia, né, o evangelho de capa a capa. Mas como? Porque o senhor que está considerando que esta é a hospedaria do bom samaritano. Mas, Joana, o guia está afirmando isso. Divaldo pergunta novamente ao guia, e o guia confirma. Joana, então, esclarece a ele. A narrativa de Jesus, Divaldo, é uma parábola. E a parábola é um conto imaginativo por paralelismo. Não foi nessa hospedaria. E para mostrar quem era o próximo, Jesus concebeu uma história com a figura do bom samaritano. Portanto, Divaldo, poderia ter sido esta ou qualquer outra estalagem, caso tivesse acontecido realmente. Divaldo então passou essa informação para o guia, aconselhando que daqui por diante ele dissesse: em uma hospedaria como essa. O guia então ficou muito impressionado e perguntou qual a religião que Divaldo professava, porque a atitude dele era muito diferente das outras pessoas que visitavam aqueles locais. E Divaldo respondeu que ele era espírita, e o rapaz não sabia o que era espiritismo. E lógico que Divaldo não resistiu a uma pequena doutrinação no rapaz, né? Falou da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, e o rapaz ficou muito sensibilizado. Maometano, ele acreditava também na vida após a vida de uma forma diferente. E o Divaldo então lhe confessou ser médium. Ele, assustado, perguntou: o senhor fala com os mortos? Divaldo respondeu: não, eu falo com os vivos que venceram a morte. O rapaz então lhe perguntou: o senhor vê quem já se foi? Sim, eu vejo. Mas como? Como eu estou vendo aquela árvore. Será que o senhor poderia me dar uma prova disso? Pois não. Eu vi que o seu pai já morreu. Mas como é que o senhor pode ter visto se ele está no paraíso? Divaldo, então, com seu humor, respondeu: o senhor o colocou lá, mas ele não é obrigado a ficar. O pai do rapaz, então, ditou uma mensagem em árabe. E Divaldo teve muita dificuldade de escrever a mensagem. Ele teve que ter a sua mão conduzida. E a mensagem chegou. Foi escrita no pedaço de papel. Era uma citação do Alcorão, versículo 114. E dizia: a esperança na bondade de Deus é o coroamento de uma vida digna. De uma vida digna. Que nós possamos ter essa esperança na bondade de Deus e viver uma vida digna. Bom dia. Até mais.